Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos no segundo domingo da Quaresma, dia 28, domingo, 28 de fevereiro, pedindo a Deus que ilumine e abençoe, em comunhão aí com a CNBB e a Igreja, na sua campanha da Fraternidade Ecumênica, Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, e o nosso tema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez-se uma unidade. E o Evangelho que a Igreja nos apresenta no dia de hoje, tirado de Marcos, capítulo 9, de 2 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhes então Elias, Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essas ordens, mas comentaram entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, hoje nos deparamos com o segundo domingo da Quaresma desse ano. A primeira leitura que nós iremos ouvir é o sacrifício do filho de Abraão, o sacrifício de Isaac. A segunda, São Paulo dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Evangelho é a transfiguração de Jesus, é o que a liturgia nos apresenta no dia de hoje. A nossa vida, ela é sempre um mistério. A gente sabe muito pouco da vida. A gente tenta usar a razão para explicar a vida, mas a vida não se explica, né? É muito difícil a gente explicar a vida e você fazer uma reflexão de tudo que você faz durante o dia. Você dizer como é que o corpo funciona, como é que você pensa, o que você fala, o que você sente, como é que está a temperatura, a sua pressão. É muito complicado. A vida, ela é muito mais do que uma reflexão e não dá para enquadrar a vida. Mas a vida também é cheia de obstáculos e momentos difíceis, mas também de momentos de esperança. Quando a gente vê Deus pedindo a Abraão seu filho Isaac como sacrifício, você olha que às vezes parece que Deus nos leva para o inferno, né? Parece que Deus nos leva para o inferno nesses momentos. Aquele momento em que Deus pede a Abraão o seu filho, para Abraão possivelmente foi a mesma coisa de que Deus está levando ele para o inferno, porque era o seu filho, era a sua única esperança. Um homem velho, já fora da sua terra, recebe uma promessa de Deus, passa um pouco, tem um filho legítimo, e Deus pede esse filho. Possivelmente Abraão podia fazer parte de alguma tribo que tinha como princípio sacrificar os primogênitos, porque havia essas tribos antigas, que o primeiro filho masculino tinha que ser sacrificado a Deus. Pode ser que Abraão tenha fazia parte de alguma tribo com essa prática. O fato é que Deus interfere e prova a fé de Abraão. Se você não me negou o seu único filho, sua única esperança, sua única chance de ter uma descendência, e se você não me negou isso, você tem todo o meu apoio, tem todo a minha bênção, tem toda a minha proteção, tem todo o meu amor, tem toda a minha atenção. Essas experiências da vida que nos chamam a atenção cruel. Ao mesmo tempo nós temos Isaac, que foi mas o que é isso, pai? O senhor quis me matar, me oferecer a Deus? Como é que o senhor pode acreditar num Deus que pede a vida de sua única esperança? São esses os desafios da nossa vida. Como acreditar num Deus que pede uma criança em sacrifício? Como acreditar num Deus que faz uma promessa e na hora que eu acho que essa promessa vai se realizar, Ele me pede a única esperança que eu tenho, que é o filho? Como acreditar num Deus que meu pai acredita e que Ele resolve pedir a minha cabeça em sacrifício?
E aí, a partir desse momento, dessa experiência de Abraão, começa o ato de sacrificar animais para Deus. Isso vai até Jesus. Com Jesus, para-se de sacrificar animais e começamos a celebrar a Eucaristia, o sacrifício do próprio corpo e sangue de Jesus. O evangelho que nós temos de hoje, de Marcos, nos traz a transfiguração. Transfiguração é precedência divina, é o ser humano que se transfigura, se muda, brilha, se coloca em estado de divindade. O que Jesus fez na transfiguração, ele mostrou a sua divindade aos 3 discípulos, viu? Pedro, Tiago e João. Ele mostrou a sua divindade aos 3. Ele pega 3 discípulos, esses 3 discípulos são muito mais próximos a ele, ele sempre traz esses 3 junto com ele em momentos mais especiais, e Jesus ali mostra a sua divindade na montanha. Montanha é lugar do encontro com Deus. Então Jesus pega ele, sobe na montanha, ali Jesus mostra a sua divindade. Diante da sua divindade aparecem 2 personagens, Moisés e Elias. Moisés e Elias representam a lei e os profetas do Antigo Testamento. O que o evangelista está querendo dizer? Que naquela experiência que os discípulos fizeram ali, eles perceberam a divindade de Jesus e todo o Antigo Testamento dialogando com Jesus e confirmando que é em Jesus que está a realização das promessas do Antigo Testamento. Por isso Moisés, representando a lei, confirma isso, e Elias, representando os profetas, confirma isso. Por isso, nesse contexto de reflexão, nós temos esse encontro. E aí, logo em seguida, Pedro faz uma proposta. A proposta de Pedro é uma tentação novamente, né? Pedro sempre traz uma tentação. A tentação agora, tá bom aqui, vamos ficar quietinho aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Qual que é o pecado de Pedro? Pedro igualou Jesus, Moisés e Elias. Fazer 3 tendas para eles, para Pedro, Jesus ainda não é Deus. Jesus ainda não é o Salvador. Jesus ainda está equiparado à mesma categoria de Moisés e Elias. E aí Deus interfere. Deus interfere no batismo, interfere agora na transfiguração, e a voz de Deus que diz: eis o meu filho amado, escute o que ele tem para dizer. O que Deus está dizendo, apresentando Jesus? Este é o meu filho. Moisés e Elias não são meus filhos, mas este é o meu filho, ele tem categoria divina, e a obrigação de vocês é escutar o que ele diz. Porque Moisés já confirmou e Elias já confirmou. Agora o problema é Jesus como centro. Essas reflexões e esses ensinamentos nos levam à primícia de Jesus. Nos leva à consciência clara de que a minha fé tem que ser depositada nessa pessoa de Jesus, que o Antigo Testamento reconhece, é nele a realização das promessas. Temos 3 discípulos que estão presenciando isso, 3 discípulos que estão testemunhando isso. Pedro tem a tentação de igualar Jesus aos 2, Deus interfere dizendo que não, Jesus é filho dele e a obrigação de vocês é escutar ele, Jesus. Não escutar qualquer um, escutar ele, Jesus. E a gente escuta muito pouco Jesus. A gente escuta muito pouco o que Jesus nos diz. E por isso, diante disso, diante da voz de Deus, o que nós temos ali naquele momento? 7 pessoas. 7 na Bíblia é o número perfeito. Nós estamos com 7 pessoas. Nós temos 3 discípulos, nós temos Elias e Moisés, juntamente com Jesus, e a voz de Deus. Existem 7 pessoas naquele encontro, naquele momento. Diante da voz de Deus, desaparece tudo, fica só Jesus e os 4, e os 3, que é a totalidade terrestre. Porque os 3 que estão na esfera da divindade, Deus, Moisés e Elias, 3 é a totalidade divina, 4 é a totalidade terrestre. Então a totalidade divina, que é Deus, juntamente com Moisés representando a lei e Elias representando os profetas que já estão nos céus, eles desaparecem depois que Deus confirma quem é Jesus. Ficou a totalidade terrestre. Essa totalidade terrestre vai ter que descer na montanha e planície e continuar a sua missão. Então
Talvez esse é o ensinamento do Evangelho de hoje. A minha prece de hoje é que a gente possa acompanhar Jesus nas suas transfigurações, mas que a gente possa primeiramente escutar Deus, que apresenta o seu Filho para nós. Eis o meu Filho amado. Eu escute o que Ele tem para dizer. Acho que a missão de cada um de nós é a gente filtrar o nosso ouvido e pensar o que eu estou escutando, o que eu estou prestando atenção, o que eu estou fazendo, quem está me orientando, quem está me alimentando na fé, o que eu estou vendo. E Jesus orienta os discípulos, essa experiência fica entre nós por enquanto. Depois da ressurreição vocês falam isso, mas eles não sabem o que é a ressurreição, eles não sabem o que é a vida eterna, eles não sabem ainda e não têm essa experiência na vida. Depois da morte de Jesus, com um encontro que vai alterar a vida deles, eles vão perceber o que é isso. Por isso a minha prece hoje é que Deus ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, guie o nosso coração, que a gente abra os nossos ouvidos para escutar Deus que nos diz, escutar Deus que nos fala, escutar Deus que nos apresenta o seu Filho, escutar Deus que pede para a gente, escute Ele tem algo para dizer a cada um de nós. Reze por nós, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia que encerramos o mês de fevereiro, ontem era aniversário natalício da minha mãe, que já faleceu. Peçamos que Deus a acolha na sua eternidade, guie o nosso coração e nos fortaleça na fé. Um abraço e até mais.